homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e veja e seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Amém? Tem uma versão, eu quero lê-la aqui também. Essa aqui na verdade é uma tradução, é uma paráfrase da Bíblia, é a Bíblia, a Mensagem, e eu quero ler aqui também o mesmo texto que diz assim: havia um discípulo em Damasco chamado Ananias, e o Senhor lhe disse numa visão: Ananias? Sim, Senhor, ele respondeu. Levante-se e vá à rua direita. Quando chegar à casa de Judas, pergunte por um homem de Tarso, seu nome é Saulo. Ele está lá orando. Está lá orando. Acabou de ter um sonho que viu um homem chamado Ananias entrar na casa e impor as mãos sobre ele para que pudessem chegar outra vez. Ananias protestou: Senhor, não pode ser. Todos falam desse homem e das coisas terríveis que tem feito, do terror que causa contra o povo do Senhor em Jerusalém. E agora ele está aqui com documentos do sacerdote principal que o autorizam a fazer o mesmo conosco. Mas o Senhor disse: não discuta. Eu o escolhi como meu representante pessoal entre judeus, outros povos e reis, e agora estou prestes a mostrar a ele o que o aguarda, o sofrimento que o acompanhará a tarefa. Ananias obedeceu, achou a casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor me enviou. O Senhor Jesus, que apareceu quando você vinha para cá, Ele me enviou para que você volte a enxergar e seja cheio do Espírito Santo. Amém, Senhor. Amém. Esta palavra, esse texto, é um texto que está aqui logo após o encontro, a conversão de Saulo, que vem a ser conhecido como o grande apóstolo Paulo. E Saulo então era um perseguidor da igreja, e ele tinha um zelo tão grande pela sua religião, o judaísmo. Ele era um fariseu, ele era um religioso rigoroso. O rigor do seu comprometimento com a sua religião chegava ao ponto dele querer, se precisasse, matar as pessoas que iam contra a sua religião. Bem radical, bem radical. E esse Saulo, nós conhecemos bem a história dele aqui. Depois da morte de Estevão em Jerusalém, os discípulos se dispersam, ficam apenas os apóstolos de Jerusalém, mas a maioria
dos discípulos se dispersam pelo mundo e começa então a pregação do evangelho também pelo mundo, e Saulo pede então uma carta para ir até Damasco para perseguir, para encontrar esses cristãos que estavam ali, esses seguidores de Jesus, esses discípulos, e maltratar, prender, fazer aqui basicamente o que a Cleusa estava mostrando, que se faz em alguns países, né? Nessa perseguição, né? E no caminho de Damasco, né, de Jerusalém até Damasco, Paulo se encontra com Jesus Cristo, ou Jesus Cristo vai ao encontro de Paulo. E a história que nós conhecemos, a conversão de Paulo, Jesus aparece como uma grande luz diante de Paulo. Paulo se prostra, cai em terra, e ele então pergunta, Jesus fala: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Jesus fala, Paulo fala: quem és tu? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E você vai ver que você vai ter que sofrer. Você fica aí se debatendo, você está se debatendo muito com isso, mas você é uma pessoa escolhida por mim para levar o evangelho. E levar o evangelho não só aos judeus, mas principalmente aos não judeus, às pessoas que não eram da pátria dele, e tanto ao povo como aos reis, tanto às pessoas mais simples como às pessoas de maior influência, ou de maior influência, falando melhor. E aí, depois dessa conversa com Jesus, Paulo, ele perde a sua visão. Cadê o Júlio? Cadê o Júlio? Calma, as escamas vão cair hoje. Tá. O Júlio fez uma cirurgia no olho ali. Quando ele falou hoje que ele te encontrou ali, eu lembrei, falei, olha, bem na questão dos olhos ali. E interessante é que eu sempre, quando eu vejo esse texto do encontro do apóstolo Paulo com Jesus, eu vejo que o apóstolo Paulo, ele tinha uma direção, que era a direção de Damasco. E quando ele encontra com Jesus, ele pergunta para Jesus: o que eu vou fazer? O senhor quer que eu faça? Aí Jesus dá orientação, e dentro da orientação de Jesus é ele ir para Damasco. Interessante é que a orientação de Jesus aqui não mudou o caminho de Paulo, ou de Saulo, né, que veio a ser conhecido como Paulo. Não mudou o caminho de Saulo. Saulo, ele iria para Damasco. Quando ele se encontra com Jesus, ele foi para onde? Para Damasco. Mas quando ele se encontra com Jesus, ele muda totalmente a sua vida. Ele muda totalmente as suas concepções. Ele muda totalmente a sua forma de ver. Ele se encontra com Jesus, ele fica cego naturalmente, mas ele enxerga o sobrenatural. Ele não consegue enxergar fisicamente, ele perde a visão dele física, mas ele começa agora a enxergar o mundo espiritual. E mesmo que Jesus tenha se encontrado com ele, o manda para Damasco, como ele mesmo ia, e agora ele não vai mais para perseguir os cristãos. Ele vai lá agora para esperar o que Jesus quer fazer com ele. E só um parênteses, não é isso que eu tinha propriamente para dizer, mas toda vez que eu passo por esse texto, eu acho isso muito relevante. Às vezes Deus não quer que você mude o que você está fazendo. Deus quer que você mude a forma como você está fazendo.
Deus não quer mudar muitas vezes o lugar que você está. Deus quer mudar você. Paulo não mudou nada na vida dele, a única coisa que mudou nele foi ele. Amém? E esse é um parênteses que eu abro aqui só para você e eu guardarmos essa lição aí também desse texto. Mas eu quero refletir aqui na vida de Ananias, nesta noite. Ananias, o discípulo desconhecido. Ananias, o discípulo desconhecido. A gente vê aqui a história de Ananias aqui, e ela termina aqui. É uma pessoa que entra dentro da história bíblica, aparece esse Ananias, ele aparece e some. Um discípulo de bastidor, um discípulo sem notoriedade, um discípulo que não se tem referências a ele. Nós conhecemos o apóstolo Paulo pelos seus escritos, nós vemos o trabalho do apóstolo Paulo. Hoje nós somos influenciados, a igreja se tornou o que é pela atuação, pela instrumentalidade do apóstolo Paulo, dele ser um instrumento na mão de Deus, né? Hoje nós moramos numa cidade, né, que tem o nome da cidade por causa deste apóstolo, né? O nome da nossa cidade aqui, dessa cidade, né? Aqui é Guarulhos, né? Ainda estou aqui na divisa, né? Mas é o nosso estado, né? Falou tanto de Luiz Gonzaga aqui que eu fiquei ali em São Paulo, né? Fiquei ali em São Paulo, mas a gente está na divisa aqui. Mas nós temos aqui o estado de São Paulo, né? E a gente vê que este apóstolo, ele influenciou a humanidade. Este apóstolo foi uma pessoa que teve um papel de relevância tal, né? Só para a gente entender aqui nas Escrituras, do Novo Testamento, quanto que nós temos aqui de escritos dele, que ficou aqui do Novo Testamento. É o maior escritor do Novo Testamento. Uma pessoa de uma capacidade sobrenatural, uma pessoa de um preparo extraordinário, de uma cabeça assim extraordinária, o apóstolo Paulo. E nós conhecemos ele, nós sabemos, nós ouvimos, nós sabemos de várias coisas sobre ele, porque está escrito aqui, mas nós não sabemos nada sobre Ananias. Quem foi Ananias? Quem é esse Ananias? Que entra aqui na história, aparece, né? E desaparece da história. Uma pessoa que tem um papel tão importante dentro do Evangelho, uma pessoa que tem um papel tão grandioso dentro do Evangelho, não é citado muitas vezes. E é isso que Deus quer nos falar nesta noite. Nós somos tentados a pensar que só o que aparece é importante. Nós, seres humanos, temos a tendência errônea de nos preocupar com a aparência, de dar importância àquilo que aparece mais,
desconsiderar aquilo que não aparece. Nós temos uma tendência muito grande. Não importa como você está por dentro, mas você precisa parecer pelo menos por fora que você está bem, não é? E a gente gosta de vamos dar uma olhada no espelho, vamos ver como que a gente está, e vamos fazer aquela, né? E aí, e por dentro de nós, como que está? Isso é só para falar da nossa tendência de dar valor àquilo que aparece. Isso é uma coisa que é um problema muito sério para nós, porque quando nós desconsideramos ou não damos valor às pequenas coisas, ou àquelas situações de bastidor, nós estamos desconsiderando a essência do funcionamento do universo, da existência humana, a existência de tudo, porque tudo subsiste através das pequenas coisas. Não são as grandes coisas que fazem tudo subsistir, mas a união das pequenas coisas que faz tudo subsistir. E nós nos preocupamos muitas vezes com aquilo que aparece, nós pensamos que trabalhar no reino de Deus é algo que eu preciso fazer alguma coisa e eu preciso ser visto. Eu preciso estar em evidência, eu preciso que alguém me veja, eu preciso fazer alguma coisa relevante dentro do reino de Deus para que eu seja visto. Interessante o testemunho da Cris. Era uma pessoa. Uma pessoa. Muitas vezes Deus está colocando diante de você o mundo, apenas uma pessoa. E nós estamos preocupados com as multidões, e Deus está colocando uma pessoa. Deus, Ele trabalha e conta com cada um de nós. E Deus nos coloca em vários, diz a palavra de Deus que Deus nos coloca no corpo e Ele nos dá dom. E o Espírito concede os dons conforme Ele quer. E Ele vai dando então as funções dentro do corpo de Cristo. E essas funções vão sendo reveladas e nós vamos fazendo e vamos exercendo, vamos participando do corpo de Cristo. E vamos existindo dentro do corpo de Cristo da forma que Deus quer. E às vezes essas coisas que Deus quer que nós façamos não é algo que aparentemente possa ser notório, notável. Às vezes nós somos de bastidores mesmo, às vezes nós estamos numa palavra, numa oração, nós estamos num aperto de mão, nós estamos numa visita, nós estamos numa situação bem, entenda aqui, bem camuflada, que as pessoas não conseguem nem enxergar que você está ali como um servo de Deus. E de repente, alguém pode abrir os olhos e falar assim, não, como os discípulos abriram os olhos diante de Jesus e falaram assim, olha, não tinha alguma coisa diferente naquele rapaz mesmo, daquela moça, naquele senhor, naquela senhora? E esse discípulo Ananias aqui, ele é um exemplo para nós, porque ele aparece e desaparece. Ele tem aqui uma aparição, e se não fosse esse caso, nós nunca saberíamos de Ananias, como nós não sabemos de milhares e milhares e milhares de discípulos que serviram ao Senhor, que estão servindo ao Senhor, que estão entregando a sua vida ao Senhor, e que nós não sabemos, são desconhecidos para a grande maioria da humanidade, mas eles são discípulos do Deus vivo, discípulos de Jesus, e servem a Jesus e estão representando o reino de Deus. E é isso que Deus quer que eu e você aprendamos. Se eu e você temos um ministério que aparece um pouco,
Não pense que isso tem alguma importância, porque isso não tem importância nenhuma dentro do reino de Deus. Porque dentro do reino de Deus todos nós somos iguais. E todos nós participamos. E somos a união das pequenas coisas. Porque, na verdade, nós somos todos pequenos. Grande é o nosso Deus. Amém? Amém? Grande é o nosso Deus. E esse Ananias, ele deixa um exemplo tremendo para mim, para você, para nós. Vemos como é que uma pessoa desconhecida assim pode ser tremendamente usada por Deus. Eu fico às vezes admirado, né? E eu acho que nós precisamos crescer. Deus está esperando homens e mulheres que o sirvam, que possa contar com eles e encaminhá-los para a sua obra. E a sua obra muitas vezes não é só você pensar que a obra missionária, eu vou lá para a China, vou lá para o Irã. Não, a obra de Deus começa dentro da sua casa, começa com o seu vizinho, começa com a sua vizinha, começa com o seu colega de trabalho, com os seus relacionamentos de trabalho, com aquelas pessoas que você está se relacionando. A obra de Deus está aí, todo dia, toda hora, se deparando com você, e Deus está contando com você, e falando: olha, você vai ser um Ananias, você vai ser um Ananias ali, eu vou te enviar ali, você vai abrir os olhos daquela pessoa ali, você vai orar ali, você vai impor as mãos sobre aquela pessoa, fique tranquilo, você vai ser um representante, meu representante ali naquele lugar. Mas o que Deus quer que você e eu saibamos nessa noite, que grande é Ele. Nós somos pequenos, todos nós somos pequenos, nós somos instrumentos na mão de Deus. Eu gosto muito do exemplo da figura, que nós somos a luva apenas. Deus é o cirurgião. Nós somos apenas a luva. Deus é o cirurgião. É Deus que faz as coisas. E eu e você podemos ser esses Ananias, que pode impactar o mundo com uma ação. Com uma ação. O que tinha de diferente esse Ananias? O que a gente olha aqui e vê nesse texto que nós lemos? Esse Ananias. Esse Ananias é uma pessoa que sabia ouvir a voz de Deus. Diga aí: eu preciso saber ouvir a voz de Deus. Quando a gente fala em ouvir a voz de Deus, não tem como não lembrar de Samuel, né? Samuel. Aí Samuel corria lá para Eli. Você vai ver isso lá na 1 Samuel, capítulo 2 ou 3, alguma coisa assim. Samuel. E Samuel ouvia a voz de Deus, mas não entendia a voz de Deus. Mas Samuel, chegou o tempo que ele começou a ouvir a voz de Deus e entender a voz de Deus. E é essa uma característica aqui de Ananias que tem que estar presente. Os verdadeiros discípulos de Jesus, eles ouvem a voz de Deus. E você e eu só vamos conseguir ouvir a voz de Deus a partir de um relacionamento com Deus. É um relacionamento com Deus. E o relacionamento, quanto mais estreito, mais a comunicação vai se completando. E o relacionamento, quanto mais estreito, menos palavras você vai gastando para se comunicar. Já percebeu isso? Quanto mais estreito é o relacionamento, menos palavra você gasta para se comunicar. Que diga aí os maridos e mulher, né? Marido e mulher que tem aí, de um olhar só, e de
pai e filho, né? Um olhar, você já falou um livro, né? Para a pessoa já sabe o que está passando né? Uma palavra, né? Você já sabe o que está passando, né? Mas é assim, gente, você não vai entender Deus sem um relacionamento com Deus. Deus chama a um relacionamento pessoal, um relacionamento com Ele. Esse momento é um momento ímpar, um momento gostoso, um momento de celebração, um momento de encontro. Mas esse momento é um momento pequeno. Deus, Ele está chamando para um relacionamento contínuo. Dia a dia, hora a hora, você se relacionando com Deus, acordando, no seu levantar, no seu caminhar, no seu deitar, em todos os momentos da sua vida, você se relacionando com Deus de uma forma que, quando você se depara, você ouve a voz de Deus e fala assim: olha, entendi, Senhor, entendi, não é a história que você está ouvindo um radinho aqui no seu ouvido, não, porque tem gente aí que está ouvindo um radinho no ouvido, né? A gente fica assim: estou entendendo, Senhor, estou entendendo o que o Senhor está falando comigo. É como se fosse mas dentro de nós, o Espírito Santo vai trabalhando dentro de nós, e Ele vai falando com o nosso espírito, e a voz de Deus então vai brotando dentro de nós, e nós vamos começando a entender aquele barulho, que para a gente era um barulho, agora não é mais um barulho, é a voz de Deus. Aquelas regras que pareciam regras, mas agora não é regra, é a voz de Deus. Aquela orientação que parecia uma ordem, agora não é mais a ordem, é a voz de Deus. Aquela leitura que parecia apenas um livro, agora não é mais um livro, é a voz de Deus que está agora saltando aqui para o meu espírito e me dando uma orientação para eu caminhar. Se nós não tivermos esta sensibilidade, quanto à voz de Deus, nós vamos ser eternos dependentes de que pessoas nos conduzam. E isso, dentro de uma caminhada, é natural no começo, como uma criança. Eu me lembro ainda quando eu era mais jovem, e eu tinha meus filhos pequenos, né? Agora eles já são eu já sou mais velho, e eles já são maiores. Então, quando eu vim aqui para a Vila Galvão, eu tinha os filhos pequenos. Então, vocês lembram bem, aqui quem estava aqui naquela... o Gabriel tinha 1 ano, né? Então, vocês imaginam. E quando a gente tem filhos pequenos, a gente vai atravessar a rua, o que a gente faz? Garra, gruda na criança, no moleque, na menina, e gruda com força, né? Porque sabe que moleque e aí atravessa, aí até estar num lugar que a gente julga seguro, e solta. Até então, numa certa idade, nem solta, né? Mas chega uma hora, não dá. Já pensou eu pegar a Mariane, vem cá, filha, vamos atravessar a rua, dá a mãozinha aqui. Às vezes eu faço isso com ela assim, de modo carinhoso, abraço, né, minha filhota, mas não pensando na segurança, porque ela já tem, né, noção do que é. E às vezes nós não crescemos, nós não desenvolvemos essa nossa vida cristã, e nós vivemos constantemente precisando que alguém nos conduza, pegue nossas mãos para atravessar, às vezes, uma avenida que passa, às vezes, um carro a cada... Deus, Ele fala conosco,
Deus fala conosco. Deus fala conosco, e eu e você precisamos estar sensíveis à sua voz. Deus fala comigo e com você. Deus fala aqui na igreja, olha, Deus fala aqui. Eu vi um testemunho aqui que foi uma palavra direta, né, para a pessoa. Ela falou: quantas palavras eu ouço quando eu estou ouvindo uma mensagem, mas essas palavras é apenas uma palavra, e Deus está falando com você no dia a dia, hora a hora. Você está levantando e Deus está falando com você. Você está orando, você está caminhando, você está meditando. Não tem como você escutar a voz de Deus sem você ter comunhão com Deus. E se você não tem comunhão com Deus, você vai pela cabeça dos outros. Deus te deu consciência, não é para você ir pela cabeça dos outros. Deus te deu consciência para você ser uma pessoa que tenha relacionamento com Ele. Não quero dizer que você não deva ter respeito sobre as autoridades. Não quero dizer que você não tenha que ter respeito às opiniões de outras pessoas. Eu quero dizer que Deus te deu uma capacidade que você não pode abrir mão. É um direito seu de ter um relacionamento pessoal com Deus, amém? Ouvir Deus falando com você. E Ananias, ele ouvia Deus, tanto ouvia Deus que ele entendeu Deus. Ele entendeu Jesus aqui, Jesus falando com ele: Ananias, e ele escutou: Senhor, és tu, Senhor, fala o que o Senhor está falando. Sou eu, Ananias, estou aqui, Senhor. Ananias, você conhece a minha voz. Eu acabei de falar com um cabra aqui, ele nem conhecia a minha voz, e ele é um cara tão importante. Você, uma pessoa aqui desconhecida, e você conhece minha voz? Acabei de me apresentar aqui para uma figura aqui, e ele não me conhecia. O que o Senhor quer que eu faça, Senhor? Eu tenho um serviço para você, Ananias. Eu sou teu servo. Sou teu servo. Outra característica que nós vemos aqui na Ananias é isso: ele é pronto a responder positivamente a Deus. Diga aí: eu preciso estar pronto a responder positivamente a Deus. Nós ouvimos Deus falar muitas vezes, e por outras bocas, e por outras maneiras, a gente vai ouvindo, e ouvimos muito. O problema nosso, às vezes, não é nem tanto quanto nós ouvimos, mas o quanto nós respondemos positivamente a Deus, porque a gente acaba sendo aquelas pessoas, às vezes, que gostamos muito de ouvir. Gostamos de ouvir, mas nós não damos uma resposta a isso. Aliás, nós deixamos para lá: tá bom, Senhor, estou ouvindo, tá bom. Está parecendo aquelas crianças, eu sei que não existe isso, né? Está lá no videogame: filho, isso não existe. No computador, né? Filho, oi, vem cá, tá bom, já vou, estou indo. E aí, está parecendo, a gente é bem assim com Deus. Aí Deus fala assim: filho, fala, Senhor, estou indo, Deus, mas demora, hein? Estou indo, espera aí, Senhor, mas demora. E a gente vai então procrastinando, a gente vai retardando, a gente vai, deixando tudo para depois, e falar: não, Senhor, tá bom, mas a gente muda isso daí, deixa esse negócio aqui, a gente vai. Não, Senhor, eu vou ter, para eu fazer isso, eu tenho que mudar isso. Não, meu Deus. Não, responder positivamente. Quanto de nós estamos dispostos a responder positivamente a Deus? Ananias, ele se tornou uma pessoa extraordinária, porque ele soube
de Deus, soube responder positivamente à voz de Deus. Amém? E não somente isso, Ananias soube responder positivamente a Deus para fazer uma coisa que ele não queria fazer. Que legal! Porque fazer aquilo que a gente quer fazer é mó barato, é gostoso, dá prazer. Fazer, Senhor, me manda fazer aquilo que eu gosto. Senhor. E a gente, Jesus fala assim: olha, Nani, eu tenho um serviço para você. Senhor, eu estou aqui, você sabe, pode contar comigo, Senhor. E a versão que eu li aqui, achei interessante, que Jesus fala assim: olha, tem um cara aí que eu me apresentei agora. Esse cara, eu tenho um projeto na vida dele que vai impactar o mundo. E eu preciso que você vá lá orar por ele. E já falei para ele que vai entrar um outro cara, um Ananias, e ele vai impor as mãos. Ele está cego lá, eu deixei ele cego por um tempo. E você vai orar e ele vai aprender o quanto ele precisa sofrer por mim. Ele tem um trabalho extraordinário, eu tenho um trabalho extraordinário para fazer através da vida dele. Senhor, conta comigo. Quem é o cara? É Saulo. Quê? Não entendi. É Saulo. Saulo? A versão que eu li que fala protesto, de fazer protesto. Agora não, Senhor, peraí. Até aí eu estava entendendo muito bem, agora eu não entendi nada. Eu não entendi nada, Senhor, porque Saulo, Senhor, esse cara é terrível. Esse cara é um perseguidor, ele persegue a igreja, ele está maltratando, ele está matando as pessoas, ele está vindo aqui para Damasco para isso, e o Senhor pede para eu ir lá, na rua direita. A rua direita já é famosa, né? Desde aquela época. Na rua direita, e o Senhor manda eu ir lá nessa casa do tal Judas, e ele, para falar com esse Saulo. É esse Saulo que eu estou pensando mesmo? É ele mesmo. Esse Jesus pede cada coisa. É aquela pessoa, Senhor, aquela pessoa no serviço, o Senhor tem certeza? Aquele vizinho, aquele cunhado, aquela cunhada, aquela sogra, não, Senhor, você está de brincadeira, Senhor. O Senhor está tirando onda comigo, não é possível, não. Eu vou ensinar uma coisa para o senhor aqui. O senhor conhece Saulo? Acho que Ananias, se ele fosse um pouquinho mais ou menos, né, inteligente, ele ia chegar para Jesus: ó, o senhor conhece direito Saulo? Acho que o senhor não. Não, Ananias falou: olha, eu estou ciente aqui, mas eu vou lá. O senhor deve estar sabendo. Ele não fala, o senhor deve não, o senhor sabe o que está fazendo. Eu estou numa enrascada, eu sei disso daqui. Eu estou numa enrascada, eu vou para um serviço que é uma tarefa extremamente difícil, mas eu vou, porque ele vinha atrás de mim para me matar, e agora eu vou ao encontro dele. É a ovelha ainda ao encontro do lobo, né? Mas o que Ananias não sabia é que Jesus já havia transformado o lobo em ovelha. Amém? E isso é interessante, porque nós não sabemos, nós não conhecemos nada, nós não sabemos nada. Embora a gente suba num palanque como nós soubéssemos tudo, a gente gosta de apresentar-nos como as pessoas que sabem. A gente não sabe nada, a gente sabe a casca, a gente sabe um
pouco, a gente sabe quase nada. A gente não sabe nada. Quanto mais nós aprendemos, mais nós aprendemos que não sabemos. Como o filósofo disse, né? Só sei que nada sei. A gente não sabe nada. Eu tenho um microfone aqui, eu sei que apertar uns botões aqui, eu sei como funciona, mas eu não sei como que tem um mecanismo no microfone, eu não sei. Tem pessoas que sabem, mas a maioria, nós não sabemos nem como funciona aquilo que a gente manuseia. A gente aperta o controle remoto, a gente não sabe nem como funciona. A gente aperta, a gente sabe, e aí a gente pega um computador, muitas vezes a gente vai lá e a gente quer saber, eu sei como que funciona. A gente troca umas peças, a gente sabe como funciona, não sabe nada. Aí tem aqueles que estudam e vão atrás e sabem alguma coisa a mais. Mas no fundo aí a gente acaba percebendo que a gente não sabe nada mesmo. E quando a gente se depara com as situações que aparentemente são loucuras, que depende da fé mesmo, mas a palavra de Deus nos garante, nos dá o respaldo, aí Deus vai falando assim: olha, fica tranquilo porque você não sabe nada, mas eu sei tudo, amém? E aí é confiar em Deus. E Ananias, ele teve essa postura de confiar em Jesus, falou assim: Senhor, eu estou lá. Responder positivamente a Deus, mesmo que seja contra a sua vontade. Esse é um detalhe muito importante. Responder positivamente a Deus, mesmo que seja contra a sua vontade. Deus não te chamou, Deus não te resgatou, Deus não te tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus não transformou você de lobo para ovelha. Deus não fez a obra maravilhosa, está fazendo a obra maravilhosa dele na sua vida para você fazer a sua vontade, mas sim para eu e você fazermos a vontade de Deus, para fazermos a vontade dele. Deus não se apresenta como um Deus para fazer a nossa vontade, mas Deus se apresenta como um Deus para nós fazermos a sua vontade. E isso é um conceito muito importante, porque nós somos eternamente, quase eternamente fadados, não nós assim, né? Eterno, porque nós naturalmente nós queremos ser Deus, queremos ser o centro das atenções, queremos ser que as nossas vontades sejam feitas. Seja feita a minha vontade aqui na terra como é feita no céu, né? A nossa oração é quase que assim: seja feita a minha vontade. Então, mas Ananias não, Ananias ele fez isso. E por último, só para a gente encerrar aqui, nós falamos aqui em ouvir a voz de Deus, nós falamos aqui em responder positivamente à voz de Deus, nós falamos aqui em responder positivamente mesmo que contrário à nossa vontade. E agora aqui por último, sermos capazes de orar para que Deus cumpra o propósito dele no próximo. Amém? A minha oração está sempre, na minha oração tem uma frase que eu falo sempre com Deus: Senhor, cumpra o seu propósito na minha vida. Eu falando para Deus, sempre oro assim: Senhor, cumpra o seu propósito na minha vida. É a minha oração. Aí Deus fala comigo hoje assim, fala assim: olha, propósito na sua vida passa pela vida do seu irmão, passa pela vida do seu próximo. Resumindo, quando você começa a olhar muito para você, você perde a essência do Evangelho. Quando você começa a olhar para o próximo, você aprende
quanto que Deus quer trabalhar com você, quanto Deus quer te usar, porque não tem como você servir a Deus sem servir ao próximo. Não existe outra maneira de servir a Deus. Quem quer servir a Deus? Não tem outra maneira de servir a Deus senão servir ao próximo. Eu acho interessante, às vezes nós estamos num conceito tão errado. Olha, eu estou ruim com o mundo, mas eu estou bem com Deus. Minha vida está um caco, mas com Deus eu estou bem. Meus relacionamentos não dão nenhum certo, mas eu estou bem com Deus. Eu chamo você a rever esses conceitos. Não tem como estar bem com Deus sem estar bem com o próximo. Deus, Ele aceita o nosso serviço, Ele aceita a nossa adoração, Ele aceita o nosso sacrifício, quando nós fazemos isso para o próximo. Ananias, ele foi lá e orou pelo seu irmão e falou: olha, eu vim aqui para orar por você. Jesus mandou eu orar por você. Jesus falou que Ele tem uma grande obra para fazer na sua vida e através de você. E esta pessoa que você é hoje, mas você não sabe o que você vai ser, porque Deus vai fazer coisas grandiosas em sua vida. E eu não olho você pelo que você é, eu olho você pelo aquilo que Deus pode fazer com você. Esse é um olhar daquele que serve a Deus. Porque não dá para servir Deus sem servir ao próximo mesmo. Mateus 25 diz lá, Jesus falando: olha, vocês, vinde aqui bendito meu Pai, porque vocês me serviram, vocês me acudiram. Aí Jesus fala, as pessoas falam: quando é que nós te acudimos, Senhor? Quando é que nós servimos que nós não sabemos disso? Quando um teve sede, você deu de beber. Quando um teve fome, você teve de comer. Quando esteve preso, você visitou. Quando esteve doente, você acudiu. Quando você fez isso, você fez amém, Jesus. Eu vou à igreja, eu vou buscar meu Deus para eu ser abençoado. Precisamos mudar essa nossa mentalidade. Eu vou ao encontro do meu Deus para eu ser uma bênção, para eu ser um canal de bênção. Eu preciso ser um abençoador. Nós precisamos ser abençoadores, porque a partir do momento que mesmo você tem uma bênção na mão, e isso não se transborda em bênção para os outros, esta bênção se torna uma maldição. Quando uma bênção na sua mão não se transforma em bênção para o próximo, esta bênção se transforma numa maldição. E eu e você precisamos entender que as pessoas que servem a Jesus, mesmo de forma anônima, mesmo nos bastidores como Ananias, mesmo que você fale assim: olha, eu não sou notado por ninguém. Quem disse que nós precisamos ser notados por alguém? Você precisa ser notado por Deus. E na hora que Deus falava: olha, meu filho, vem cá, estou aqui, Senhor, estou ouvindo a tua palavra, estou entendendo a tua palavra, vou fazer a tua vontade, Senhor. E segura a onda aí, Deus, que o negócio é feio, mas eu vou fazer a tua vontade.
Não é fácil não, Senhor, o Senhor sabe disso, mas eu vou fazer a tua vontade. Eu vou me deparar com mares, o Senhor vai abrir, eu sei, mas humanamente não dá não, Senhor. Eu vou me deparar aqui com Saulos, que o Senhor está dizendo que está domado, mas para mim ele é uma fera, Senhor. Mas o Senhor está falando que está domado, tudo bem, Senhor. Senhor, eu não quero ser essa estrela, não quero ser reconhecido, eu quero ser um servo do Senhor. Eu quero ser uma pessoa que, mesmo que apareça uma vez só, mas apareça uma vez só para resolver a história que o Senhor prometeu em fazer para a humanidade. Mesmo que eu tenha que tomar uma atitude só, eu quero ser essa pessoa, Senhor. Mesmo que eu tenha que ser uma pessoa que tenha o último fôlego de vida, mas esse último fôlego de vida eu quero fazer a tua vontade, e que essa vontade se exploda para toda a humanidade, Senhor. A gente precisa, nós precisamos ser essas pessoas. Certamente Deus tem os seus Paulos, os seus Saulos. Deus tem os seus Pedros. Deus tem os seus Tiagos. Deus tem os seus, aquelas pessoas que acabam aparecendo mais, até por questões funcionais. Mas esses são minorias. A grande maioria somos todos nós. A grande minoria, a maioria somos todos nós, pequenos, mas que servem ao Deus grande. Amém. Pessoas anônimas para a humanidade, mas que é o mundo para uma pessoa apenas, que é a salvação para uma pessoa. Fique em pé. Rendido estou, o que tenho te entrego a Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração. Eu ande pra mim. Oh, eis-me aqui, rendido estou. Oh, eu sou teu e tu és meu. Oh,
hoje ouvido Deus falar: olha, eu estou te chamando como eu chamei a Ananias. Talvez até hoje você levou a vida de uma forma um pouco mais tranquila, um pouco mais, talvez de certa forma, desleixada, mas hoje Deus talvez esteja te chamando um pouco mais e falando: olha, eu é que estou te chamando. Amém? Como ele disse a Ananias: Ananias, sou eu que estou mandando você ir. Se você está nessa condição, eu gostaria que você erguesse a sua mão aí e falasse: olha, eu estou entendendo que Deus está me chamando para uma obra. Eu estou entendendo que Deus está me chamando. Pode erguer a sua mão aí e nós vamos orar por você. Nós vamos orar pela sua vida. Amém? Estes que estão com as mãos levantadas são pessoas que estão se colocando diante de Deus, falando: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Você pode dizer assim: eis-me aqui. Eis-me aqui. Estou rendido aos teus pés, Senhor. Senhor, aqui estamos, ó Pai. Senhor, como teu povo, ó Deus, entendendo o teu chamado, Senhor, para a nossa vida, ó Pai. Senhor, nesta noite, ó Pai, essas pessoas, Senhor, que ergueram as suas mãos, ó Pai, entendem, Senhor, que Deus está realmente a chamando para uma obra. Nós sabemos, Senhor, que Deus chama a todos os povos. Deus chama a todos, Senhor, para uma obra, ó Pai. Oh, Senhor, são vidas que talvez estejam quebradas, são vidas que talvez estejam, Senhor, paradas, ó Deus. Mas nós sabemos, Senhor, que aqueles que o Senhor chama, o Senhor capacita, Pai. O Senhor prepara, Senhor, a terreno. Oh, Senhor, aqui estamos, Senhor, dizendo: eis-me aqui. Oh, Senhor, aqui estamos, Senhor, dizendo: eis-me aqui. Eis-me aqui, envia-me a mim. Oh, Senhor, recebe, Senhor, a nossa oração. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Uma salva de palmas ao Senhor. Amém, amém. Agradecer a todos os que nos visitam. Essa semana é uma semana importante aí para o seu Maurílio, né? Dia 28, estará aí indo ao hospital, e a chave está nas nossas mãos, não é isso? Nós tivemos ali uma reunião ali na casa da dona Beth, do seu Maurílio, e tivemos um tempo de oração ali, tempo gostoso ali, e falamos sobre isso. A fé é isso, a chave está em nossas mãos. Então, a fé, acreditar em Deus. Hoje é aniversário da Janete. Olha lá, eu perguntei para sua mãe, Janete, falei: ela não vai ficar com vergonha, Janete? Janete do Pablo, hoje é aniversário da Janete, né? Graças a Deus. Está aí, ó, no meio ali, atrás do Greik, a Isabel. Isabel trabalha comigo lá. Foi tudo bem, Isabel? Se você quiser voltar outras vezes, fique em paz, viu? O Greik passa lá e te ensina o caminho. Mas Isabel trabalha lá com a gente. Está sua filha, é isso, Isabel? Sua filha e seu filho, né? Estão aí. Além deles que nos visitam, o Bruno... Não, brincadeira, Bruno. É brincadeira. O Bruno, quando não está aqui, está em Bragança, na igreja
do avamento lá, eu não me lembro o nome do pastor, talvez o pastor Roberto lembre, do pastor que está em Bragança. Fugiu, então não vai lembrar também. Amém? Quarta-feira estaremos aí, diga quarta-feira. E aí, Adilson, será que eles falam quarta-feira estaremos aqui? Eu sei que eu e o Adilson podemos dizer, quarta-feira estaremos aqui. Não é isso, Adilson? Né? Mas olha, faça um esforço aí, esteja quarta-feira conosco aqui, para uma grande reunião aí, um tempo de oração um pouco maior, e louvor e palavra como é aqui, né? Então, não perca aí, quarta-feira, um dia abençoado aí do Senhor. Amém? Não esqueça, vem aí às 20 horas, quarta-feira. Aliás, eu não posso dizer quarta-feira eu estarei aqui, porque eu não estarei, mas não é por isso que vocês vão fazer como a gente faz no posto. O chefe não está, a gente não. Alguns chegam mais tarde, né? Eu e a Isabel não, mas alguns chegam mais tarde, não é isso? Amém? Vamos à paz do Senhor, receba essa bênção e vá na paz do Senhor. Pai querido, nós te louvamos e te adoramos, ó Deus, por esta noite maravilhosa que o Senhor nos deu. Senhor, por essa palavra que o Senhor nos trouxe aqui, ó Pai, pelos testemunhos, ó Deus, pelo tempo de louvor, ó Pai. Senhor, que nós possamos, Senhor, aplicar realmente esta palavra em nossas vidas, ó Pai. Que saiamos daqui, Senhor, comprometidos, Senhor, com esta palavra, Deus. Nós te louvamos e te adoramos, em nome de Jesus. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o vosso coração, guarde a vossa mente, em Cristo nosso Senhor. Todos digam amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, vá na paz do Senhor.